Olha, eu já li mais de 15 livros do Osho. Então, assim, eu conheço muito bem o Osho através do que foi escrito, né? Porque eu leio Osho desde os meus 14 anos, 14, 15 anos, sabe? E eu sempre fiquei encantado com quão inteligente e o que ele diz, o que é falado, né? O que ele escreve ali nos livros é verdadeiro. Eu, assim, acho que eu nunca me conectei tanto com um autor que eu sentisse que a verdade de fato no que ele tá falando, sabe? Eu acho assim um Osho incrível, uma pessoa incrível. Claro que não significa que eu seja igual ele, não significa que eu faça as coisas que ele faz, mas sim que eu acho que há muita verdade por trás do que o Osho fala, há muito conhecimento por trás do Osho. E conhecimento bom, inteligente, diferente. E assim, lendo assim todos os livros que eu li dele e tal, eu sempre percebo que é sempre uma conclusão que ele quer passar. Ele faz isso de várias formas diferentes, é, mostrando vários lados diferentes, o que é importantíssimo você saber, porque tudo isso faz parte da conclusão. Mas o principal, o mais importante que ele fala, que eu pudesse resumir assim, é a meditação. É a meditação. E, só que não é a meditação tradicional, tá? Né? Existem vários conceitos de meditação que a gente vê por aí, é, que não é a meditação que o Osho fala. Tem gente que acha que meditação é você ficar sentado e pensar em algo, sabe? Ficar pensando sobre algo, meditando sobre algo. Não, isso não é a meditação do Osho. Tem gente que pensa e acha que a meditação é ficar prestando atenção na respiração. Também não é a do Osho. A meditação que o Osho fala, que sim, que envolve um novo ser humano, que no final é um novo ser humano, um ser humano meditativo. O ser humano meditativo, além de meditar, a pessoa para saber meditar, ela tem que se desapegar do ego, que aí é um outro conceito fundamental, importantíssimo, que está literalmente entrelaçado com a meditação. Porque quando você medita, é, de acordo com Osho, a meditação do Osho, você perde a sua individualidade no quesito de que não há mais mente, não há mais o Rafael por trás, o seu nome por trás, não há mais seu trabalho, não há mais o que você faz, o que você acredita que é. Há apenas o ser por trás, há apenas a essência. E a essência, ela não é nada, de certa forma, ela não tem uma forma. Ela é. E você entrando nesse estado em contato com a essência, com a presença, com a meditação, que é tipo estar presente, entendeu? Mas sem a mente. Você não é tipo assim, resumindo, você não pensa mais, a sua mente ela cala. Então assim, você acha que não tem como você parar de pensar? Porque a gente pensa pra caramba, a gente pensa o tempo inteiro, né? Eu penso pra caramba, penso o tempo inteiro. Aí alguém fala que é possível parar de pensar e que a meditação é você parar de pensar. Você fala, ué, aí não tem como, isso não é possível. Parar de pensar, como assim? Eu nem vou existir se eu parar de pensar. Eu não consigo fazer isso. Mas é sobre isso. A sua mente cala e você meio que deixa de existir. Você apenas sente. Você
é apenas a consciência por trás, observando, sabe? E aí, nisso, você naturalmente se torna uma pessoa mais feliz, você naturalmente se torna uma pessoa mais amorosa, você naturalmente não julga ninguém, você não se julga, você naturalmente aceita, acolhe. A meditação ela vai te transformando como um ser, entendeu? Ela vai transformando você mesmo. Só que a gente acaba vendo vários conceitos dos quais o Osho fica falando, que são conceitos incríveis, tipo conceito de coragem, conceito de inteligência, o que que é inteligência de verdade, o que que é coragem de verdade, o que que é o amor de verdade, sabe? Ele fala sobre tudo isso e você fica encantado, você fala, caramba e tal. Incrível, tipo, e ele tem muito conhecimento para falar disso, ele fala muito dos conceitos das coisas, ele fala muitas histórias para demonstrar o significado das coisas. É, histórias bobas conhecidas também, uma daquela que, tipo, existia um mendigo e esse mendigo, é, sentava num balde, alguma coisa assim, num balde velho, algum trem assim, de madeira. E aí ele pedia, mendigava pra todo mundo dinheiro, eu quero dinheiro, por favor, quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. E aí chegou um cara e um dia falou assim, cara, você já olhou pro que existe dentro do balde que você tá sentado? Aí o cara falando, não, isso é só um balde, velho, nunca olhei o que tá dentro desse balde. Eu sempre sentei nele, mas nunca olhei, não deve ter nada e tal. E aí o cara fala, "Ah, talvez existem tesouros aí que você não sabe." E aí, não foi exatamente assim a parábola, né? Eu não lembro perfeitamente, mas é tipo, a proposta é a mesma, é bem igual. E aí ele foi lá, pela primeira vez, decidiu olhar pro balde no qual ele ficava sentado a vida inteira. É um baú, na verdade acho que nem é balde, é baú. E aí dentro do baú existiam todos os tesouros possíveis. Dinheiro pra caramba, tudo ali, né? Uma forma simbólica, né? Não... Mas é uma parábola que, de novo, o olhar do tesouro está para dentro, nunca de fora. O Osho ele sempre fala isso. Ame a si mesmo. É você, é sobre você. É sobre você consigo mesmo. Não adianta você procurar sentido, felicidade, amor, tudo isso fora. Isso tudo tem que vir de dentro. E a maneira mais. A maneira que ele fala que é a melhor forma de acontecer isso é através da meditação. Então no final ele quer que todo mundo medite, por assim dizer, que todo mundo consegue olhar para dentro de si mesmo, sentir a essência dentro de si mesmo e naturalmente entender como amar, entender o que é felicidade, entender várias outras coisas que vai vir através do momento em que você for uma pessoa meditativa. Então, nunca foi sobre o conhecimento, nunca foi. Nunca foi sobre você ficar lendo mais livros e se tornar mais inteligente. O conceito de inteligência do Osho também é contrário a isso. Osho era contra os eruditas, né? As pessoas que estudam pra caramba e que têm conhecimento pra caramba, mas que são vazias, são pobres internamente, pobres de amor, pobres de vida e cheias de conhecimento. Osho era contra tudo isso. Porque é isso, a felicidade, o amor, a vida de verdade não tá nessas coisas. As pessoas não deveriam focar nisso do modo como a gente foca hoje. Então, assim, tudo vai gerar em volta da meditação, sabe? E aí a gente fica lendo um monte de livro, um monte de livro. O que é incrível, mano, recomendo você ler aí os livros dos Osho, tá? Nada contra. Mas não esqueça que não é ali que você vai estar fazendo o que o Osho realmente quer.
Se você quer fazer o que o Osho realmente quer, o principal ensinamento dele, você deve aprender a meditar. A meditação é o verdadeiro desejo que ele quer com que todo mundo se torne pessoas mais meditativas. Porque isso transforma a pessoa. Transformando a pessoa, as pessoas transformam o mundo. E um mundo melhor. Um mundo que para ele é o mundo que deveria ser. O jeito como as coisas deveriam ser. E eu de fato acredito que as coisas que ele fala é sim. Eu vou dizer assim. Eu não vou dizer 100%. Tá? Eu não vou dizer 100%. Mas, tipo, muito. Eu acredito pra caramba no que ele fala. Que a maioria das coisas que ele fala é como deveriam ser. A maioria dos conceitos que ele fala como deveria ser. Eu vejo muita verdade no que ele fala. Mas não adianta você ficar estudando a verdade, não aplicar a verdade que ele fala. Que no final das contas é a meditação. É você aprender a meditar e meditar. Na verdade, você não tem que aprender nada, você tem que meditar. Só que tudo isso são conceitos. Até se entender o que é meditação, você tem que dar uma estudada pra você entender o conceito real da meditação, para aí sim você começar a aplicar. Só que eu não vou falar isso nesse vídeo, né? A proposta aqui é você entender o principal ensinamento do Osho, o que ele realmente queria da gente, entendeu? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, valeu!